O que é corpo? Né? Uma questão aparentemente tão absurda, mas ela nos provoca a considerar se nós não estabelecemos uma relação automática de identificação de nossos próprios corpos, porque não é preciso fazer uma pré-reflexão, uma análise anterior para identificar um corpo ou o próprio corpo. Basta percebê-lo através dos olhos, através dos sentidos. Será que isso não fez com que nós nos tornássemos ou tornássemos o próprio corpo algo banal, algo normal, que não requer nenhuma atenção? Aí é nesse sentido que se justifica a necessidade de uma filosofia para o corpo, uma filosofia sobre o próprio corpo, nesse caso, na medida em que o corpo ele precisa ser estranhado, ele precisa dessa experiência do espanto filosófico para que possamos aprender a olhar ele de uma outra maneira. E aí é partindo dessa reflexão que hoje me interessa muito refletir com o cirurgião dentista e educador de essencialidade Luiz Carvalho, em que medida as experiências que ele tem na lida com a questão dentária, da dor, do sono e da apneia, por exemplo, não nos dá um indicativo de uma espécie de linguagem, de uma tradução de algo um pouco mais profundo, né? Em que medida nós não podemos considerar que ao olhar para o corpo e seus sintomas, nós não estamos diante, não de uma doença que precisa imediatamente ser curada, né, um problema a ser resolvido, e aqui não estou desconsiderando todas as medidas necessárias de saúde, mas em que medida nós não podemos considerar que são sinais de história, de formação e da própria infância, não é? História que conta sobre as nossas dores, os nossos prazeres, conta sobre os traumas infantis, sobre aquilo que nos constituiu como pessoas humanas. Então, para fazer essas e outras reflexões, eu te aguardo logo mais às 7 horas da noite, na live que vai ocorrer na minha conta Uma Filosofia Essencial ou do Dr. Luiz Carvalho. Tá bom? Até já!